Ana retornou à pequena cidade brasileira como uma sombra do passado, uma figura enigmática emergindo das brumas do tempo. Seu retorno repentino ecoou pelas ruas estreitas e sinuosas, despertando murmúrios ansiosos entre os moradores que nunca esperavam vê-la novamente. No entanto, Ana não era mais a mesma mulher que havia partido anos atrás, envolta em segredos e cicatrizes do passado. Ao desembarcar na estação de trem, Ana sentiu uma mistura de emoções tumultuando dentro dela. As lembranças de sua vida anterior ali se misturavam com a incerteza do que estava por vir. Ela olhou ao redor, observando os rostos familiares e os olhares curiosos que se voltavam para ela, perguntando-se como seria recebida depois de tanto tempo. Seus pensamentos se voltaram para Lucas, o homem que ela amava e que havia sido seu noivo antes de tudo desmoronar. Ela se perguntou se ele ainda estaria lá, esperando por ela como prometera. A dor da traição e da decepção ainda queimava dentro dela, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. Enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, Ana sentiu o peso do passado sobre seus ombros, cada esquina e cada edifício evocando memórias dolorosas. Ela passou pela casa onde havia crescido, seus olhos fixos na janela do quarto que um dia fora seu refúgio. Lágrimas ameaçaram escapar de seus olhos, mas ela as engoliu com determinação, recusando-se a se deixar abater pelo passado. Finalmente, Ana chegou à praça central da cidade, o coração pulsando no peito enquanto olhava em volta. Era ali que tudo começara e ali que tudo terminaria. Ela se perguntou se alguém ainda se lembrava dela, se alguém ainda se importava com o que acontecerá naquela fatídica noite. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ana sentiu uma sensação de paz se apoderar dela. Ela sabia que não importava o que o futuro reservasse, ela enfrentaria com coragem e determinação. Pois, apesar de todas as adversidades, ela havia retornado, pronta para enfrentar os fantasmas do passado e construir um novo futuro para si mesma. Com o coração cheio de esperança e resolução, Ana seguiu em frente, pronta para enfrentar o desconhecido com uma determinação implacável. O retorno de Ana à cidade não passou despercebido. Enquanto ela se esgueirava pelas ruas, os olhares curiosos a seguindo por onde passava, ela se sentia como um estranho em sua própria terra. Era como se ela estivesse vagando em um sonho, cercada por rostos familiares, mas sentindo-se completamente sozinha. Ao chegar ao pequeno apartamento que havia alugado discretamente no centro da cidade, Ana finalmente encontrou um momento de paz e solidão. Ela fechou a porta atrás de si, respirando fundo enquanto se permitia deixar cair a máscara que usará durante tanto tempo. Diante do espelho, Ana encarou sua própria reflexão com uma mistura de descrença e resignação. O rosto que a olhava de volta não era mais o mesmo que ela conhecera. As linhas de preocupação e tristeza haviam se aprofundado, os olhos carregados de uma sabedoria adquirida à custa de muitos sacrifícios. Ela começou a se despir das camadas de disfarce que usará para se esconder do mundo. Retirou a peruca que escondia seus cabelos loiros naturais e deixou-os cair em cachos ao redor de seus ombros. Ela retirou as lentes de contato azuis que transformavam seus olhos castanhos em uma cor estranha e artificial. E finalmente, ela tirou as roupas que a faziam parecer uma estranha em sua própria pele, trocando-as por algo mais confortável e familiar. Ao se olhar novamente no espelho, Ana viu uma versão de si mesma que há muito tempo havia esquecido. Ela viu a força e a determinação que haviam a mantido viva durante todos esses anos, apesar de todas as adversidades que enfrentará. E mais do que nunca, ela se comprometeu a fazer justiça por si mesma e por todos aqueles que haviam sido traídos pela sua irmã, Sofia. Com uma sensação de propósito renovado, Ana começou a traçar seu plano de vingança. Ela sabia que não seria fácil e que enfrentaria muitos obstáculos pelo caminho, mas estava determinada a seguir em frente, não importando o custo, pois ela sabia que no final, a verdade sempre prevaleceria, e aqueles que haviam cometido atos de traição e crueldade seriam finalmente responsabilizados por seus crimes. Com o coração cheio de determinação, Ana saiu de seu apartamento, pronta para enfrentar o desafio que tinha pela frente. Pois ela sabia que o caminho para a justiça era longo e difícil, mas ela estava determinada a percorrê-lo até o fim. Enquanto Ana se preparava para enfrentar os desafios que a aguardavam, uma figura familiar emergiu das sombras, trazendo consigo uma oferta de ajuda inesperada. Era Carlos, um amigo de longa data de sua família e médico respeitado na comunidade.
Carlos estava parado à porta do apartamento de Ana, seu rosto sério e determinado enquanto olhava para ela com um misto de preocupação e simpatia. Ele parecia ter envelhecido desde a última vez que se viram, seu cabelo agora salpicado de fios grisalhos e seus olhos cansados de anos de serviço dedicado à comunidade. Ana, disse Carlos, sua voz grave ecoando no corredor vazio. Posso entrar? Ana hesitou por um momento, sua mente girando com desconfiança e incerteza. Ela mal se lembrava da última vez que tinha falado com Carlos, e não tinha certeza se podia confiar nele depois de tanto tempo. No entanto, algo na expressão de Carlos a fez reconsiderar. Havia uma sinceridade em seu olhar que ela não conseguia ignorar, uma determinação que combinava com a sua própria. Com um aceno de cabeça relutante, ela deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse. Carlos entrou no apartamento com uma expressão grave, seus olhos percorrendo o ambiente com uma intensidade que deixou Ana desconfortável. Ela se perguntou o que ele queria e por que estava ali, invadindo sua privacidade de forma tão abrupta. O que você quer, Carlos? Ela perguntou, sua voz fria e desconfiada. Por que está aqui? Carlos suspirou, passando a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Eu vim aqui para te ajudar, Ana, ele disse, sua voz suave e conciliadora. Eu sei que as coisas não têm sido fáceis para você desde que voltou, e eu quero oferecer minha ajuda. Posso ser seu aliado nesta luta, se você permitir. Ana olhou para ele com descrença, seus olhos estreitos com desconfiança. Ela não entendia por que Carlos estava oferecendo ajuda agora, depois de tanto tempo afastados. Ela se perguntou o que ele queria em troca e se poderia confiar nele para cumprir sua palavra. No entanto, algo na expressão de Carlos a fez reconsiderar. Havia uma sinceridade em seus olhos que ela não podia ignorar, uma determinação que combinava com a sua própria. Ela sentiu uma pontada de esperança surgir em seu peito, uma centelha de confiança que ela não sentirá em anos. Obrigada, Carlos, disse Ana, sua voz suave e sincera. Eu aprecio sua oferta de ajuda, e eu aceito. Mas saiba que se você me trair, não hesitarei em fazer você pagar por isso. Carlos assentiu, um sorriso triste brincando em seus lábios. Entendido, ele disse. Eu farei o que for preciso para te ajudar, Ana. Você pode contar comigo. Com isso, os dois se entreolharam, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Eles sabiam que enfrentariam muitos desafios pela frente, mas estavam determinados a enfrentá-los juntos como aliados e amigos. Enquanto Ana se via envolvida em uma teia cada vez mais complexa de traições e segredos, ela sentiu a necessidade urgente de buscar respostas no lugar onde tudo começara, sua antiga casa familiar. Guiada pela luz fraca da lua que filtrava pelas nuvens, Ana caminhou pelas ruas vazias da cidade, seus passos ecoando no silêncio da noite. Ela se sentia como um fantasma, vagando pelas ruas familiares que agora pareciam tão estranhas e distantes. Quando finalmente chegou à casa onde havia crescido, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A casa estava envolta em sombras, suas janelas parecendo olhos vazios observando-a de longe. Ela se perguntou se alguém ainda vivia ali ou se a casa tinha sido deixada para trás, abandonada como um monumento aos pecados do passado. Com uma determinação implacável, Ana empurrou a porta enferrujada e entrou na escuridão. O interior da casa estava imerso em um silêncio pesado, os móveis cobertos de poeira e as paredes marcadas pelo tempo. Era como se o tempo tivesse parado ali, preservando os segredos e as mentiras que haviam sido enterradas há tanto tempo. Ana subiu as escadas que rangiam sob seus pés, seu coração batendo forte no peito enquanto se dirigia ao quarto que um dia fora seu refúgio. Ela empurrou a porta entreaberta e entrou, uma onda de nostalgia e tristeza inundando-a quando viu o quarto exatamente como o deixará. Sentando-se na beira da cama, Ana olhou ao redor, seus olhos capturando cada detalhe com uma precisão meticulosa. Ela viu os posters que adornavam as paredes, as roupas que ainda estavam dobradas no armário, os livros que haviam sido seus companheiros nos momentos mais sombrios de sua vida. Então, seu olhar caiu sobre a escrivaninha ao lado da janela, onde um monte de cartas antigas estava empilhado. Com mãos trêmulas, Ana pegou as cartas e começou a folheá-las, seu coração apertado com a antecipação do que poderia encontrar. À medida que lia as cartas, Ana sentiu uma mistura de choque e incredulidade se apoderar dela. As cartas revelavam segredos obscuros sobre sua família e conexões surpreendentes com Lucas, seu antigo noivo. Elas lançaram uma nova luz sobre os eventos que haviam levado à sua partida, revelando traições e mentiras que ela nunca imaginara antes.
Com um suspiro pesado, Ana guardou as cartas de volta na escrivaninha, seu coração pesado com o peso das verdades que havia descoberto. Ela sabia que precisava confrontar seu passado e enfrentar as consequências de suas ações, não importando quão dolorosas fossem. Com um último olhar para o quarto que um dia fora seu lar, Ana se levantou e saiu, determinada a confrontar aqueles que haviam traído sua confiança e destruído sua vida, pois ela sabia que no final, a verdade sempre prevaleceria, e aqueles que haviam cometido atos de traição e crueldade seriam finalmente responsabilizados por seus crimes. Enquanto Ana navegava pelas ruas familiares da cidade, um encontro inesperado com Lucas, seu antigo noivo, lançou-a em uma espiral de emoções conflitantes. O sol brilhava alto no céu quando Ana avistou Lucas em um café local, sua presença desencadeando uma enxurrada de lembranças dolorosas. Seus olhos se encontraram em um momento de reconhecimento mútuo, cada um carregando o peso do passado em seus olhares. Ana, disse Lucas, sua voz carregada de hesitação. Eu não esperava te ver aqui. Ana sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao encará-lo, as feridas do passado ainda frescas em sua mente. Ela se perguntou o que ele queria, porque estava ali, invadindo seu espaço depois de tanto tempo. O que você quer, Lucas? Perguntou Ana, sua voz fria e cortante. Por que está aqui? Lucas baixou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto. Eu queria te ver, admitiu ele, sua voz quase um sussurro. Eu queria saber como você estava, se você estava bem. Ana apertou os lábios com força, lutando contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Ela queria gritar, queria exigir respostas, mas as palavras pareciam se prender em sua garganta. Quando Camila finalmente fez sua entrada triunfal, deslizando pelo corredor com graça e beleza, um suspiro coletivo percorreu o salão. Ela parecia a personificação da alegria e do amor, mas seus olhos buscavam Lucas, tentando decifrar o enigma de sua expressão inescrutável. À medida que se aproximava do altar, as palavras de felicidade e os votos prometidos começavam a pesar em seu coração, uma premonição silenciosa do que estava por vir. A cerimônia prosseguiu, e chegou o momento dos votos. Lucas pegou o microfone, sua voz inicialmente firme, mas cada palavra carregava um peso tremendo. Camila, ele começou, a sala silenciando em antecipação, há coisas que precisam ser ditas, verdades que não podem mais ficar ocultas. O murmúrio entre os convidados cresceu, uma mistura de confusão e expectativa. O clima no salão se transformou, a atmosfera antes alegre agora tensa e carregada. Os convidados se entreolhavam, questionando o que estava acontecendo, enquanto Mariana se mantinha ao lado de Lucas, pronta para apoiá-lo no que estava prestes a revelar. O silêncio que se seguiu ao início da fala de Lucas era denso, permeado apenas pelo som suave do tecido do vestido de Camila roçando contra o tapete enquanto ela se aproximava do altar. Os olhos dos convidados estavam fixos em Lucas, capturados pela expectativa palpável que ele tinha criado com suas palavras iniciais. Camila, Lucas continuou, sua voz agora trêmula, mas decidida, neste dia, diante de todos que amamos e respeitamos. Preciso ser honesto sobre os sentimentos que carrego e as verdades que descobri. Ele pausou, buscando em seu coração a coragem para continuar. Há algumas semanas, descobri que não sou o único em seu coração, que nossas promessas de fidelidade não foram compartilhadas com a mesma sinceridade que eu ofereci. Um murmúrio chocado percorreu a multidão enquanto Camila parava abruptamente, a expressão de alegria se desvanecendo de seu rosto para dar lugar a um misto de confusão e terror. Lucas, o que você está dizendo? Ela conseguiu falar, sua voz quase um sussurro. Lucas olhou para Camila diretamente, os olhos de ambos bloqueados em um duelo silencioso de dor e traição. Eu vi as mensagens, Camila. Eu vi as declarações de amor que você compartilhou com outro. Como eu poderia fazer votos de passar minha vida com você, sabendo que meu coração é apenas um entre os muitos que você escolheu para amar? A reação entre os convidados variava, alguns abaixavam os olhos, desconfortáveis com a intimidade dolorosa do momento, enquanto outros olhavam em frente, incapazes de desviar o olhar do espetáculo de corações partidos diante deles. Sussurros e cochichos começaram a crescer, como uma tempestade se formando ao longe. Camila, agora completamente pálida, olhou ao redor, seu olhar de pânico percorrendo os rostos conhecidos em busca de alguma forma de apoio ou negação. Lucas, ela começou, mas as palavras morreram em seus lábios. Não havia nada que pudesse ser dito para desfazer a verdade que agora se colocava entre eles como um abismo intransponível.
Mariana, percebendo que a situação estava prestes a escalar para um território ainda mais emocional, deu um passo à frente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Lucas. Talvez devêssemos continuar esta conversa em privado, ela sugeriu suavemente, embora sua voz carregasse a autoridade de alguém acostumada a mediar conflitos. Lucas assentiu com a cabeça, sabendo que o espetáculo público tinha ido longe demais, mas a necessidade de expor a verdade tinha sido mais forte do que sua capacidade de reter as palavras que queimavam dentro dele. Sim, ele concordou, sua voz quebrada pelo peso da emoção. Vamos resolver isso longe dos olhares curiosos. Com isso, Lucas e Camila, acompanhados por Mariana, retiraram-se para uma sala adjacente, deixando um salão de festas repleto de convidados em um estado de choque e especulação, cada um absorvendo o drama humano que se desenrolava diante de seus olhos. Dentro da sala adjacente, o ar estava carregado com uma tensão quase palpável. Lucas, Camila e Mariana se sentaram, um triângulo de emoções conflitantes. Lucas, ainda trêmulo da adrenalina e da dor de expor sua ferida aberta, encarava o chão, suas mãos entrelaçadas firmemente em seu colo. Camila, por sua vez, parecia uma sombra de si mesma, a realidade de suas ações e suas consequências finalmente se abatendo sobre ela com um peso esmagador. Mariana foi a primeira a quebrar o silêncio. Camila, precisamos entender o que aconteceu. Lucas encontrou as mensagens e, honestamente, todos nós merecemos uma explicação. Sua voz era firme, mas havia uma suavidade subjacente, uma compreensão da complexidade emocional que a situação exigia. Camila levantou os olhos, encontrando os de Lucas, e um soluço escapou de seus lábios. Lucas, eu sinto muito, ela começou, sua voz trêmula com remorso. Não era minha intenção te machucar. Tudo começou como uma amizade, mas as coisas foram evoluindo de uma forma que eu não antecipei. Lucas levantou a cabeça, seus olhos cheios de uma mistura de raiva e desespero. Como você pôde, Camila? Como você pôde compartilhar com outro o que era suposto ser nosso? Como você pôde mentir para mim, todos esses meses? Eu estava confusa, Lucas. Nossos planos de casamento, nossas carreiras, tudo estava se movendo tão rápido. Eu me senti perdida, e ele estava lá, Camila explicou, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Eu nunca quis que isso fosse além, mas eu me envolvi mais do que deveria. Mariana observava a troca, seu coração pesado pela tristeza que envolvia seus amigos. O que você quer fazer agora, Lucas? Isso muda tudo, não muda? Lucas, após um longo momento de reflexão, finalmente respondeu. Muda sim. Não posso simplesmente esquecer ou perdoar, não agora. Preciso de tempo para processar isso, para entender como me sinto. Ele se virou para Camila, sua expressão dura. Eu acho que, nós dois precisamos de espaço. Precisamos pensar sobre onde vamos daqui. Camila assentiu, compreendendo a gravidade de suas próprias ações e o abismo emocional que agora se estendia entre ela e Lucas. Eu entendo, e vou te dar esse espaço. Você merece a chance de encontrar a paz. De alguma forma, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Lucas olhou para Mariana, buscando algum apoio, e ela ofereceu um aceno de cabeça encorajador. Vamos cuidar das formalidades do cancelamento do evento e informar os convidados. Não será fácil, mas iremos gerenciar isso juntos, Mariana assegurou, pronta para assumir a responsabilidade de mediar as próximas etapas. Com um pesado suspiro coletivo, o trio se levantou, caminhando de volta ao salão principal onde os convidados aguardavam, murmurando entre si em uma mistura de curiosidade e preocupação. A atmosfera era de um desconforto palpável, cada par de olhos virando-se na direção deles assim que entraram. Lucas tomou a frente, a postura firme escondendo a tempestade interna de emoções. Com a voz clara, embora marcada por uma leve tremura, ele anunciou: agradeço a presença de todos aqui hoje, mas devo informar que o casamento não ocorrerá. Peço desculpas pelo desconforto e pela confusão, e agradeço a compreensão de todos neste momento difícil. Os convidados, embora inicialmente chocados, começaram a dispersar-se com murmúrios de apoio e palavras de conforto. Alguns se aproximaram de Lucas e Mariana, oferecendo abraços e gestos solidários, enquanto outros se dirigiam a Camila, cuja expressão de pesar e arrependimento tocava os corações dos presentes. Após a partida dos convidados, o salão de festas rapidamente se esvaziou, deixando apenas Lucas, Camila e Mariana em um silêncio reflexivo.
Vamos resolver as coisas práticas agora e cada um poderá seguir seu caminho para curar e refletir, Mariana disse, sua voz um bálsamo para a tensão que permanecia. Lucas olhou para Camila uma última vez, seus olhos falando volumes das promessas quebradas e dos sonhos desfeitos. Sem palavras, ele se virou e caminhou para fora do salão, cada passo ressoando no piso de madeira como um eco de um futuro incerto. Camila, permanecendo atrás com Mariana, permitiu-se um último olhar para o espaço agora vazio, um salão que deveria ter sido testemunha de seu amor e alegria, mas que agora guardava apenas ecos de um amor perdido e lições dolorosas aprendidas. Ila sentiu, compreendendo a gravidade de suas próprias ações e o abismo emocional que agora se estendia entre ela e Lucas. Eu entendo, e vou te dar esse espaço. Você merece a chance de encontrar a paz, de alguma forma, ela disse, sua voz embargada pela emoção. Lucas olhou para Mariana, buscando algum apoio, e ela ofereceu um aceno de cabeça encorajador. Vamos cuidar das formalidades do cancelamento do evento e informar os convidados. Não será fácil, mas iremos gerenciar isso juntos, Mariana assegurou, pronta para assumir a responsabilidade de mediar as próximas etapas. Com um pesado suspiro coletivo, o trio se levantou, caminhando de volta ao salão principal onde os convidados aguardavam, murmurando entre si em uma mistura de curiosidade e preocupação. A atmosfera era de um desconforto palpável, cada par de olhos virando-se na direção deles assim que entraram. Lucas tomou a frente, a postura firme escondendo a tempestade interna de emoções. Com a voz clara, embora marcada por uma leve tremura, ele anunciou: agradeço a presença de todos aqui hoje, mas devo informar que o casamento não ocorrerá. Peço desculpas pelo desconforto e pela confusão, e agradeço a compreensão de todos neste momento difícil. Com um aceno de cabeça relutante, Ana se afastou, determinada a descobrir a verdade por trás da ressurreição de sua irmã. Ela sabia que enfrentaria muitos desafios pela frente, mas estava determinada a descobrir a verdade, não importando o custo. Enquanto Ana lidava com a revelação chocante da ressurreição de sua irmã, ela se viu mergulhada em um turbilhão de emoções e dúvidas. Cada passo que dava a levava mais fundo no labirinto de segredos e traições que haviam definido sua vida. Decidida a desvendar a verdade por trás da suposta morte de sua irmã, Ana iniciou uma investigação por conta própria, determinada a descobrir o que realmente acontecerá naquela fatídica noite. Cada pista que encontrava a levava mais perto da verdade, mas também a afastava de tudo que ela achava que sabia sobre sua família e seu passado. Foi em uma noite escura e tempestuosa que Ana fez uma descoberta que abalou suas crenças até o âmago. Em meio aos velhos pertences de sua família, ela encontrou uma caixa trancada, cujo conteúdo lançou uma nova luz sobre os eventos do passado. Dentro da caixa, Ana encontrou uma série de documentos e fotografias que revelavam segredos há muito enterrados sobre sua família. Ela descobriu que sua família estava envolvida em uma série de negócios ilícitos e conexões perigosas que haviam levado à queda de sua irmã. Chocada com as revelações, Ana se viu diante de um dilema moral. Ela não sabia se deveria revelar a verdade ao mundo, arriscando destruir a reputação de sua família e expor os segredos que haviam sido mantidos ocultos por tanto tempo. Enquanto lutava com sua consciência, Ana recebeu uma visita inesperada de Lucas, seu antigo noivo, que agora se revelava como um aliado improvável. Lucas ofereceu seu apoio e orientação, prometendo ajudá-la a enfrentar as consequências de suas descobertas e encontrar uma maneira de seguir em frente. Com o coração pesado, Ana aceitou a oferta de Lucas, reconhecendo que ela não poderia enfrentar essa jornada sozinha. Ela sabia que precisava de todo o apoio que pudesse obter, não importando de onde viesse. Com uma sensação de determinação renovada, Ana se preparou para confrontar o passado e enfrentar as consequências de suas ações. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de desafios, mas estava determinada a seguir em frente, não importando o custo. Conforme Ana mergulhava mais fundo na busca pela verdade, ela se via confrontada com desafios que testariam não apenas sua determinação, mas também sua moralidade e compaixão. Foi em uma tarde ensolarada que Ana se viu diante de uma escolha impossível. Uma revelação surpreendente ameaçava expor os segredos que sua família havia mantido ocultos por tanto tempo, mas também poderia trazer à tona uma série de consequências devastadoras para aqueles que ela amava. Confrontada com a decisão de revelar a verdade ou manter os segredos enterrados, Ana se viu dividida entre o dever de justiça e o desejo de proteger aqueles que amava.
Cada opção parecia trazer consigo um peso insuportável, uma responsabilidade que ela não sabia se era capaz de suportar. Foi em meio a essa confusão emocional que Ana encontrou conforto e orientação em uma fonte improvável, sua própria consciência. Em um momento de clareza e lucidez, ela percebeu que a verdade só poderia ser adiada por tanto tempo e que eventualmente teria que ser enfrentada, não importando as consequências. Com o coração pesado, Ana tomou a decisão de revelar a verdade ao mundo, enfrentando as consequências de suas ações com coragem e determinação. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil e cheio de desafios, mas estava determinada a seguir em frente, não importando o custo. Ao fazer isso, Ana encontrou uma sensação de liberdade e redenção que ela não sabia que existia. Ela descobriu que o poder da verdade era mais forte do que qualquer segredo ou mentira, e que só através da aceitação e da honestidade poderia encontrar a paz que tanto buscava. Com o peso dos segredos finalmente levantado de seus ombros, Ana se viu livre para seguir em frente com sua vida, sabendo que havia feito o que era certo, mesmo que isso significasse enfrentar as consequências de suas ações. Com a verdade revelada ao mundo, Ana encontrou uma paz interior que há muito tempo havia escapado de suas garras. Apesar das consequências dolorosas que enfrentou, ela descobriu que a redenção e a aceitação eram mais poderosas do que qualquer segredo ou mentira. Ao enfrentar os desafios e traições que a vida lhe impôs, Ana aprendeu que a verdade é uma força poderosa que pode iluminar até mesmo as sombras mais profundas do passado. Ela descobriu que só através da aceitação e da honestidade poderia encontrar a paz que tanto buscava. A jornada de Ana é uma prova de que, embora o caminho para a verdade possa ser difícil e cheio de obstáculos, é através da perseverança e da coragem que podemos encontrar a redenção e a paz interior que tanto desejamos. Que a história de Ana sirva como um lembrete de que, não importa quão escura seja a noite, sempre há uma luz no fim do túnel, esperando para nos guiar em direção à verdade e à redenção. Agora, se você gostou desta história e deseja mais conteúdo inspirador e emocionante, convido você a assistir outro vídeo do nosso canal. Lá, você encontrará uma variedade de histórias cativantes e reflexões profundas que certamente irão enriquecer sua jornada. Não perca a oportunidade de se conectar com narrativas envolventes e significativas. Assista agora e permita-se ser transportado para novos mundos de imaginação e descoberta. Obrigado por acompanhar esta história e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.